Em novembro fez um percurso com os sapatos que estavam a magoar-lhe os pés no meio de uma serra ao pé de Bilbao e depois teve de fazer o caminho de volta feito louco da aldeia, sapatos na mão e uma baguete a sair do saco, a caminhar de meias e a chover. Miguel Bonneville encontrava-se numa residência artística e estava a ter um bloqueio. Foi aí que percebeu o porquê. Não estava a pensar a morte para esse seu trabalho, a importância de ser Simone de Beauvoir. A morte enquanto urgência, a morte enquanto desânimo, uma experiência de quase morte em bebê gravada no corpo, é na carga poética da morte que Miguel Bonneville encontra a ponta para novas vidas, como a Fênix. Há também a morte enquanto ritual. Bonneville teve necessidade de, em 2012, criar uma performance onde encenava o seu próprio funeral. Foi a partir daí que passou a assinar o nome Miguel com um traço por cima, numa assunção clara de que a arte implica, cada vez mais, uma anulação do eu, do ego. Para Bonneville, interessa-lhe o que a arte faz, mais do que o que diz, e a fruição dos sentidos libertada das amarras do racional foi o que em parte o levou a pegar em Bataille e a criar o seu último espetáculo integrado na série A Importância de Ser. Levada à cena agora em maio no Teatro de São Luís, em Lisboa, em A Importância de Ser Georges Bataille, a dança assume-se como uma forma de atingir estados mais elevados de consciência. Eu cheguei a essa frase depois de ter rasurado o meu nome. Portanto, foi uma coincidência ou não feliz. Mas essa ideia do apagamento, não só do nome, não é? Ou seja, o apagamento do eu, acho que está super presente naquilo que o Bataille fazia, naquilo que eu faço e provavelmente em muitas outras pessoas e muitos outros autores e artistas. E agora até me estou a lembrar da Cindy Sherman, por exemplo, ou do Andy Warhol, que falavam muito desta questão de fazer que através da arte, quanto mais se faz, quanto mais se produz, mais se desaparece, ou seja, mais o autor desaparece. E eu acho que vai nessa linha, vai nesse sentido de... E havia alguém também que falava da questão das entrevistas, por acaso, que quando dava uma entrevista havia uma parte de si que desaparecia. Porque tem a ver com esta ideia também da confissão, de haver qualquer coisa que está a sair, quer dizer, não sei se é bem sair, mas que está a ir para algum lado e que deixa de nos pertencer. E portanto deixa de fazer parte de nós. E eu acho que essa ideia está sempre muito presente naquilo que eu faço, naquilo que eu tenho vindo a fazer, esta ideia de ir à procura de uma essência qualquer, que não sei se existe ou não, mas é ir à procura da essência que não é nada, que não tem nome, que não tem uma cultura, que não tem um tempo associado. Portanto, é uma tentativa de eliminar tudo aquilo que somos para ir à procura de alguma coisa antes de sermos, talvez, não sei. Uma ideia de possibilidade, de haver um bocadinho como a ideia de Deus, talvez, que para mim, sobretudo depois da morte de Deus, não é? De matarmos Deus, ficar um lugar vazio que pode ser preenchido de qualquer maneira. Portanto, acho que tem a ver com esse espaço em aberto. Não é uma coisa muito consciente, assim, ou seja, de pensar numa linha do trabalho do início até agora. Acho que a parte estética sempre foi muito importante, mas é possível que isso esteja a acontecer, sim, até porque estou a rodear de pessoas, não é, que têm um peso grande também no que é o resultado da peça, não é? Com a Mariana a fazer os figurinos, o Nuno a cenografia, o Patinho as luzes, as pessoas que estão a fazer o som. Portanto, já não sou eu sozinho a fazer tudo, o que também implicava um lado um bocadinho mais displicente, se calhar,
Displicente não de não querer saber, mas displicente de não perder muito tempo com fazer um figurino de raiz, por exemplo, e ser uma coisa de ir buscar roupas dos meus pais e misturar com perucas da loja do Carnaval. Portanto, sim, há um cuidado nesse sentido, mas há um refinamento, talvez, e que eu acho que também tem a ver com uma coisa que eu acho que me influencia muito também, sobretudo nos filmes e talvez nas artes plásticas também, que eu acho que é quanto mais rigor estético parece que se cria uma distância que não sei se é bem assim, mas parece que há acho que essa uma espécie de elegância qualquer que obriga a uma distância. E eu acho que, sobretudo neste espetáculo, que era um espetáculo em que não há propriamente uma narrativa, não estamos a explicar nada, estamos num lugar escuro, à procura mais de sensações e de tentar perceber, e cada vez mais estou nesse caminho. Acho que sempre estive, mas acho que cada vez mais consciente de achar que aquilo que me interessa na arte é o que ela faz e não o que ela diz. Portanto, nesse sentido, esta espécie de distância que é criada com esse refinamento plástico ou estético, talvez tenha a ver com isso também, de não ser, de poder contradizer também esta lógica de ser uma fruição só dos sentidos, mas que essa fruição dos sentidos também implique um distanciamento para que possa haver, para que nunca seja só uma coisa, não é? Para que não seja só um vomitar de qualquer coisa, que haja, porque há muito pensamento, não é? Há muita lógica, há muita racionalidade por trás deste processo todo, mas é tentar usar isso tudo de outra forma, ou tentar perceber de que forma é que se pode dar e tirar ao mesmo tempo. Não me interessa muito ir pelo óbvio, no sentido de tentar me boicotar também durante o processo. Ao mesmo tempo que estou a tentar ir num sentido, perceber se esse sentido não é demasiado óbvio, e de que forma é que ele pode ser menos óbvio para mim, enquanto estou a criar, ou para as pessoas que estão a criar comigo. Portanto, há sempre... Nós, por exemplo, durante o processo, havia muitas coisas que não conseguíamos explicar, mas que percebíamos intuitivamente que eram excessivas ou que não funcionavam para aquilo que nós estávamos à procura, embora também não soubéssemos muito bem o que é que estávamos à procura. Portanto, acho que tem a ver com essa calibragem das sensações estéticas, emocionais, por aí. Eu ia lendo, ia tomando notas, é sobretudo, acho que foi tudo sobretudo construído a partir daquilo que o Bataille me sugeria, ou a forma como eu entrava nas obras, mais do que propriamente estar a fazer, a tentar perceber o que é que eu vou tirar daqui. É mais onde é que havia encontros, e às vezes eram encontros que não eram muito fáceis de explicar, ou acho que não são muito fáceis de explicar. Há uma afinidade muito grande com a forma como ele escreve, com a forma como ele pensa, ou pensa por escrito. Obviamente que os temas todos estão lá, não é? As questões todas que são importantes para mim estão ali também, mas acho que era sobretudo a forma como ele fazia a sua própria pesquisa, sem haver propriamente um método organizado. E depois mesmo nos romances há imensas coisas que
imagens, de coisas que as personagens dizem, mas não há assim, não sei se consigo organizar propriamente um pensamento sobre isso ou uma lista de coisas que foram o ponto de partida. Acho que me deixei influenciar por essa falta de sistematização. Portanto, foi uma coisa mais emocional e mais visceral do que organizada. Eu acho que ainda não consegui perceber totalmente. Acho que provavelmente quando estiver a passar para o próximo espetáculo, aliás, já estou a passar para o próximo espetáculo, estou a preparar uma performance de um para um que se chama Ensaios de Santidade, e eu acho que vem logicamente nesta sequência do Bataille e nas referências que o Bataille tem também. Mas não sei, acho que me ficou sobretudo a parte da criação, sobretudo o período da criação, a importância de é muito bom, a importância de não, mas é porque a importância de ser, não é? Mas é a importância do bom funcionamento do grupo, de um entendimento muito profundo e de uma forma de construção do espetáculo através da repetição e através da transformação por causa dessa repetição. Porque nunca tinha trabalhado assim, desta forma, com outras pessoas e nem sozinho, ou seja, para mim a repetição é uma coisa com as quais eu tenho alguns problemas, que vêm de traumas da escola de teatro e de ensaiar e de voltar a repetir e de voltar a repetir. Acho que sentia que se perdia qualquer coisa nessa repetição, talvez pela forma como as coisas eram feitas, mas esta forma como nos organizámos foi completamente o oposto, que foi através da repetição fomos chegando a outros sítios e a perceber para onde é que essa repetição nos levava. E acho que a junção destas duas coisas, não é? De perceber que há uma junção de 5 pessoas que funciona, e esta ideia da repetição e de estarmos constantemente a voltar a um mesmo exercício e a repeti-lo e a perceber que variações, o que é que acontece, e estar constantemente a partilhar também esses acontecimentos, o que é que cada um, não é? Porque depois temos todas perspectivas muito diferentes e depois há pontos em que se tocam as perspectivas, e acho que esse processo todo mudou um bocadinho a minha forma de querer trabalhar daqui para a frente. Portanto, em relação à Bataille, não sei muito bem o que é que aconteceu ainda, como é que esta transformação se processou, mas acho que preciso de algum tempo. Acho que só mais para a frente é que vou conseguir perceber o que é que muda, mas em termos de processo de trabalho, isso foi uma coisa muito importante. Aqui não há propriamente, acho que nunca houve a tentativa de abandonar o corpo. Acho que era sempre tentar perceber qual é que era a zona mais justa para o corpo estar e qual é que é E acho que por isso é que o espetáculo para nós também é muito cansativo fazer, porque estamos constantemente num processo de autoavaliação, de perceber se aquilo que nós estamos a fazer é justo e de perceber que se aquilo que nós vamos fazer a seguir faz sentido com aquilo que nós estamos a fazer agora, e é através deste pensamento constante, que na verdade não é bem um pensamento, porque eu acho que nós estamos num sítio que não é muito racional, ou pelo menos não é muito lógico, porque há coisas que estamos a fazer
e que estamos a pensar sobre e que nos estão constantemente a levar, e a partir do momento em que nós começamos a fazer um movimento, ele transforma-se, se calhar, noutra coisa que nós não estávamos à espera, portanto temos de reavaliar toda essa situação. Portanto, já não sei qual era a pergunta, entretanto perdi-me completamente. Desculpa. O abandono do corpo. Abandonarmos o corpo, mas deixarmos que o corpo se abandone, se deixe ir, nesse sentido de fluidez. Sim, acho que tem a ver com isto, com esta ideia de o corpo vai, porque depois somos 5, não é? Portanto, inevitavelmente estamos no nosso caminho, mas cruzamos-nos uns com os outros. Portanto, esses cruzamentos, o som, o facto de um corpo estar mais próximo, tudo isso interfere no percurso de cada um. Portanto, o corpo está lá e não está lá, mas é um bocadinho como as ideias e aquilo que vamos constantemente avaliando. É quase uma espécie de... Não é uma coisa forçada, mas é uma coisa constante. Portanto, não sei se consegue explicar muito bem, mas eu acho que conseguimos criar alguma coisa comum que nos permite confiar completamente naquele espaço, e acho que tem a ver com a criação desse espaço, o abandono, se calhar, do corpo, que não é um abandono. Acho que tem a ver com essa ideia de confiarmos no espaço que criamos em conjunto, e a partir daí é-nos possível entregarmos-nos àquele momento e fazer essa viagem juntos. Esse filme está sempre presente, na verdade, não é uma coisa exclusiva deste espetáculo, mas para mim faz todo sentido, porque acho que vai tocar nas mesmas questões de sempre, que têm a ver com a mortalidade, com a sexualidade, com a identidade, com o facto de... com a era da reprodução mecânica, não é? Do que é que isso nos faz, de que forma é que conseguimos escapar a isso, ou utilizando essa reprodução mecânica para quase a destruir, não é? Ou para encontrar outras formas de viver dentro dela. E porque também é um grupo de pessoas um bocadinho à margem da sociedade, à procura de qualquer coisa que vá para além do cotidiano, que vá para além da normalidade instituída. Portanto, acho que nesses aspectos todos faz todo sentido o Crash estar presente, a questão também da transformação do corpo, e de ser uma espécie de ficção científica também nesse sentido, não é? E de haver também muito pouco... É um filme muito pouco naturalista. E isso agrada-me bastante, acho que sou muito antinaturalista. Fui percebendo que não é realmente aquilo que me interessa, e portanto essa não naturalidade dos corpos acho que foi uma inspiração super importante para aquilo que nós fizemos. Isso entre outros filmes, não é? Belle de Jour também é sempre um filme que vejo em todas as criações, o Possession, do Zulawski, portanto, houve assim o India Song, filmes que eu acho que, de uma maneira ou de outra, estão sempre presentes naquilo que eu faço, seja mais visível ou não. Acho que é para aí que eu tendo a caminhar cada vez mais, e espero que eu possa vir a fazer como fizemos agora, de uma forma sempre um bocadinho inesperada, ultrapassar esses limites que, na verdade, acho que vêm de uma necessidade muito grande de comunhão, ou de comunidade, de não estar sozinho, e que acho que tem a ver com o apagamento desse abismo que nós temos
uns com os outros, não é? Entre nós há sempre alguma coisa que não é palpável, não é visível, mas há um fosso. E eu acho que esta questão do corpo, da sexualidade, do erotismo, tem este lado de abrir uma possibilidade de deixarmos que esse fosso exista, ou pelo menos de tentarmos, não é? Essa espécie de fusão entre os corpos, de tentar chegar cada vez mais ao outro e haver um lado místico também na sexualidade, não é? De poder ser um portal para outra coisa que não só dois corpos a tentarem se reproduzir. E por isso tem a ver com esse lado meditativo, no sentido em que é uma tentativa de entrada noutro sítio, não é? Nesta questão de entrar na noite, que é recorrente em muitos autores, esta ideia de entrar no desconhecido, que é o outro, no fundo. Não só porque o Bataille esteve em Lascaux e escreveu sobre o nascimento da arte, mas também perceber como o sítio que era escolhido para esses artistas primitivos, como lhes chamam, para eles fazerem as intervenções na pedra, era sempre, ou quase sempre, nos lugares mais obscuros da caverna, e sempre normalmente em sítios mais pequenos, onde provavelmente até desenhavam deitados, e portanto tive curiosidade também em perceber o que é obviamente que agora está tudo iluminado, não é? Não muito, mas não dá para entrar nessa escuridão, mas dá para perceber o que é a dimensão de uma caverna, a umidade, e o que seria ir em direção ao canto mais obscuro da caverna para criar. Há qualquer coisa também de xamânico nisso, há qualquer coisa de mágico, místico, espiritual, não sei, todas essas palavras acho que podem ser utilizadas, de poético. E portanto tinha curiosidade em fazer uma visita dessas, não só para perceber o que o Bataille pode ter visto em Lascaux, não é? Que sensação é que se tem ao entrar numa caverna com uma série de pinturas rupestres, mas também para viver a sensação um bocadinho claustrofóbica ao mesmo tempo, de entrar num lugar desconhecido e que está no meio da montanha, não é? No centro da terra. É um sítio, ou seja, nem tem só a ver com a pista de dança, mas tem sobretudo a ver com a dança em si, que eu acho que é, ou pode ser também uma forma de atingir outros estados de consciência. E para mim completamente essenciais e muito ligado à ideia de ritual também, não é? De o seguir uma batida, poder criar esta ideia da repetição criar transformação e a certa altura atingir outro estado qualquer. Portanto, fazia-me todo sentido que o espetáculo caminhasse nesse sentido também, e pela dificuldade que eu tenho ao viver em Lisboa de encontrar sítios que me permitam ter esse espaço. Acho que é cada vez mais raro. Há sempre muita luz, as pessoas falam muito, não há, parece que não há espaço para poder, espaço e tempo suficiente para poder entrar numa espécie de transe através da dança. E porque é o corpo a fazer alguma coisa e a permitir que o cérebro, não é que se desligue, mas que aceda se calhar a outro tipo de sensações, a outro tipo de imagens. Houve alguns espetáculos que me surgiram ideias no meio de uma pista de dança, portanto sinto que a ideia de caminhar, a ideia de dançar me permitem
São formas de meditação. Foi um caminho que eu fiz com uns sapatos que me estavam a destruir os pés completamente, em novembro, no meio de uma serra ao pé de Bilbao. E depois tive de fazer o caminho todo de volta, assim tipo louco da aldeia, com uma baguete a sair do saco e os sapatos na mão e de meias pela estrada fora e pronto, a chover. Pronto, assim uma visão bastante caricata da minha residência nessa altura. E depois foi quando cheguei desse caminho, que estava a lavar a louça e percebi o que é que estava a faltar, não estava a perceber. Estava num bloqueio qualquer e de repente pensei, claro, obviamente que não estou a pensar na morte dentro deste contexto e ela está sempre lá. Portanto, de repente isso mudou completamente a minha forma de ver o espetáculo e consegui construí-lo de uma forma mais quê? Agora arranjar uma palavra para isso. Mais justa, se calhar. Acho que por muitas razões. Ou seja, eu acho até um bocado ingrato dizer a morte, porque acho que há muitas mortes. E há uma ligação com a morte, ou há uma ligação com essas mortes de formas muito diferentes. Acho que a morte é aquilo que nos permite pensar sobre a vida, não é? Pensar que um dia vamos deixar de existir, portanto, que significado é que tudo isto tem ou pode ter, não é? O que é que nós podemos fazer para criar esse significado? O que é importante para nós? O que é importante para nós neste momento? Que eu acho que é isso também que cada espetáculo cada obra é pensar o que é importante para mim neste momento, o que é que está a acontecer neste momento que é preciso. Tem a ver com uma urgência, não é? E acho que a morte impõe essa urgência. Depois há a morte de ter vontade de não viver, de haver períodos em que parece que a única solução é aquela que está ali, porque acaba com todas as dúvidas e com todo o sofrimento à partida, não é? Daquilo que sabemos ou que imaginamos saber. E há uma morte poética, uma morte quase como se fosse fim de um ciclo, não é? O fim de qualquer coisa, o fim de uma relação. Acho que fala-se muito nesta questão de fazer o luto dessas relações ou até dos espetáculos ou das obras ou enfim, dos pensamentos. E parece que é uma necessidade para se poder continuar de outra forma, para podermos reconstruir ou repensar e eu supostamente também tive uma experiência com a morte quando tinha meses, portanto, que não me lembro, me encontraram quase morto porque estava a sufocar com uma almofada que caiu no berço. Portanto, eu acho que tenho desde muito novo aí uma ligação qualquer, embora claro que não me lembro desse evento, não é? Mas imagino que ele esteja no meu corpo. Portanto, acho que há uma proximidade poética e não só com essas mortes todas. E acho que é isso que me permite constantemente perguntar-me porque é que eu estou vivo e o que é que eu quero fazer. Estando vivo e escolhendo estar vivo, o que é que eu quero fazer e o que é importante fazer? Qual é que é o meu papel no meio disto tudo?
Eu sinto sempre que há várias coisas a mexerem ao mesmo tempo. Se calhar por esta ideia dos ciclos e das séries, se calhar dá mais uma ideia de unidade, mas eu acho que dentro de cada uma delas há um desdobramento constante. E agora estava-me a lembrar também, claro, obviamente, da questão da morte no ritual, não é? Que eu acho que está completamente... que se perdeu, não é? Esta coisa do sacrifício. E eu acho que, de certa maneira, eu me sacrifico, não é? Poeticamente, em cada uma das minhas peças. Precisamente por causa dessa ideia, eu acho que vem nessa ideia de criar comunidade, criar comunhão, não é? Essa ideia do sacrifício, da morte, de presenciar uma coisa tão violenta que aproxima as pessoas umas das outras, não é? Os sobreviventes. Portanto, eu acho que essa ideia também está, embora não seja uma coisa sobre a qual eu falo muito, ou falo de todo até, mas acho que é uma coisa que está sempre presente, essa ideia do ritual, do sacrifício, da morte, para poder criar uma sensação de proximidade com os outros. Simone de Beauvoir para mim foi super importante porque percebi, através dela e da vida dela e das obras dela, porque é que o meu trabalho era político. Porque até aí acho que com a Simone de Beauvoir e com o feminismo, não é? Com a noção do pessoal é político, não estamos desligados uns dos outros, não estamos desligados da política, as nossas ações individuais são super importantes. Porque eu tinha a ideia de que não estava... que o meu trabalho não era político, porque aquilo que eu via como político era, não é, os partidos e as assembleias. E de repente, pronto, já há algum tempo atrás, não é? Ou seja, eu comecei a fazer o meu trabalho de uma forma muito intuitiva e com uma urgência enorme de falar sobre certas coisas que eu achava que me estavam a ser impedidas de ser feitas e de ser ditas, mas só muito mais tarde é que percebi o sentido político realmente do trabalho, mas também, ou seja, não separo, não é? Não separo uma coisa da outra. Eu acho que o facto de se estar vivo numa sociedade como a que vivemos é inevitável cada ato ser um ato político. Tenho alguma dificuldade a falar assim sobre o geral, mas acho que há um cansaço enorme, não é? Acho que há uma descrença muito grande, sobretudo por causa dessa questão da representatividade, não é? E de haver alguém que nos representa, de alguém que pensa por nós e de alguém que, por mais que o sistema seja democrático ou que se diga que é democrático, eu acho que a democracia nunca existiu. E os fascistas continuam aí, portanto ainda há muito para fazer constantemente, e por isso não sei, acho que há um desencantamento, não é? Acho que as coisas não ajudam, tudo aquilo que tem vindo a acontecer não ajuda, não é? Esta questão das notícias falsas, de ver constantes mentiras, desmascaramento, corrupção. Vamos tendo cada vez mais informação sobre essas coisas, portanto, quanto mais informação sobre estas coisas, acho que mais desilusão e mais descrença há. Agora, esta noção de política individual, não sei, se calhar ligado também ao novo boom do feminismo, se calhar está um bocadinho mais presente, mas também não sei de que forma. Para mim foi super importante, mesmo, a questão de o pessoal é político, ficou claríssimo e acho que espero que continue claro e a ser um motor
não só para a vida, mas para o trabalho também, embora eu também não consiga muito bem separar uma coisa da outra. Mas não sei, acho que houve, provavelmente na altura dos anos 50, 60, 70, não é, com o existencialismo, em que se falava muito esta questão da responsabilidade do indivíduo, se calhar estes conceitos estavam mais na cabeça das pessoas. Agora não sei muito bem como é que está, parece que já é uma coisa meio antiquada falar de existencialismo. Há coisas que se calhar são importantes manter-se vivas, não é? E eu acho que o existencialismo tem questões absolutamente fundamentais, embora, pronto, eu também não seja muito fã do Sartre, perdoa-me a Beauvoir, que não gostava muito que dissessem mal dele, mas a verdade é que eu acho que a Beauvoir é muito mais extraordinária e tem uma obra muito mais interessante do que a dele. Mas é isso, acho que é como dizer mal do Freud, não é? Ok, tivemos de passar por ele para chegar a outros sítios, mas há muitas coisas que ele disse e que escreveu e que pensou que são essenciais para, ainda hoje, para pensarmos o que é que andamos aqui a fazer, o que é que nós somos, para onde é que estamos a ir. Portanto, o existencialismo também, juntamente com o feminismo, foi absolutamente fundamental para pensar sobre estas questões todas. Eu acho que percebi um bocadinho mais tarde, e outra vez pegando na Beauvoir, que parece que vai estar sempre presente, espero que esteja, esta ideia do que é ser mulher, não é? O que é, não se nasce mulher, torna-se mulher, o que é que significa esse tornar-se mulher? E eu acho que nesse espetáculo aquilo que eu faço é um exercício e acho que é o mais perto que eu já cheguei de um exercício de eliminação do ego, porque aquele dispositivo de fazer a dobragem em tempo real não me permite ter pensamentos secundários, porque se eu tenho pensamentos secundários já perdi aquilo que estou a ouvir e, portanto, já não estou a fazer justiça àquilo que aquelas pessoas estão a dizer e, portanto, estraguei tudo. Portanto, é mesmo, é uma espécie de possessão, é uma espécie de canalização em tempo real daquele discurso, daquelas pessoas, e que de repente as unifica, não é? Parece que eu poderia ser eu sou um veículo para aquelas palavras, ao ser um veículo para essas palavras, acho que estou a fazer um exercício de tentar perceber o que é tornar-se mulher, o que é ser mulher, ou seja, o que é ser um homem, ou seja, o que é ser um humano. Pronto. E acho que a ideia que eu tinha inicial era precisamente a inversa, era ter as 6 mulheres em cena a falarem como se fosse eu, e depois, por questões logísticas e orçamentais, o espetáculo deu uma volta e acabou por tomar este formato. E tinha a ver com estas questões todas também, destas 6 mulheres no primeiro espetáculo de 2008 e as 10 neste último de 2018, de haver uma afinidade a muitos níveis, haver intimidade, haver... ou seja, eu acho que sempre me aproximei também mais de artistas ou pensadoras provavelmente porque também sempre me senti outro, não é? Sempre senti que não fazia parte do patriarcado e que não fazia parte desse lado privilegiado, mas fazia parte sempre do outro lado, de um outro tipo de sensibilidade, de uma outra forma de pensar. E por isso acho que essas coisas todas estão lá, embora na altura provavelmente de uma forma mais
inocente, numa procura menos informada, se calhar, ou não sei, se calhar não, mas mais intuitiva. Acho que sem pensar muito também nestas questões de... Tinha muito a ver com esta noção de identidade e de perda de identidade e de podermos fazer todos parte uns dos outros de alguma maneira e, voltando outra vez à ideia do abismo e do fosso, como é que nós podemos diminuir esse fosso, diminuir esse abismo, estarmos mais próximos e ao estarmos mais próximos, o que é que nasce daí, não é? E voltando à importância de ser, esta série, para mim vai exatamente nesta mesma lógica, que é o que é que deste encontro comigo e com o Bataille, comigo, com o Preciado, com a Agostina, com o Macedo, com a Beauvoir, o que é que se tentarmos diminuir a distância, o que é que acontece? E eu acho que é sempre isso que eu estou a tentar fazer. Eu acho que comecei, sobretudo na série Miguel Bonneville, foi mesmo uma tentativa de perceber como é que eu podia olhar no Miguel Bonneville e no Family Project também, porque acho que as duas acontecem paralelamente. Mas é uma ideia de quantos ângulos diferentes é que eu tenho à minha disposição para olhar para um mesmo assunto ou para uma mesma pessoa, não é? Ou neste caso para a minha infância. E tentar desconstruir dessa maneira aquela narrativa que ganha protagonismo. Pronto, que é, eu sou isto porque me aconteceu isto, não é? Mas de repente, se eu me posicionar noutro ângulo ou ouvir a história de outra perspectiva, e daí a importância também de fazer personificações ou incorporações dos meus pais, da amante do meu pai, de todas estas personagens que foram super importantes na minha infância, para perceber os diferentes pontos de vista e perceber o que é que aconteceu e porque é que eu cheguei a esta narrativa e não a outra. E como é que essa narrativa me limita, porque na verdade eu sinto que sou um resultado desta infância, mas na verdade eu sou o resultado desta história que eu criei sobre a minha infância. Portanto, que outras histórias é que eu posso criar para desmistificar tudo isso e, no fundo, voltar outra vez a esta ideia de origem, onde está tudo por acontecer. Eu acho que basicamente aquilo que eu faço é sempre esta tentativa de olhar de outro sítio e tentar perceber o que é que acontece, não é? Posso, neste ângulo aqui, ou se eu estiver virado para ali, ou, um bocado como disseste, para mudar um bocadinho mais de ângulo, é exatamente a mesma coisa, de forma a desabituar esta ideia da rigidez e da fixação de uma identidade, de uma única possibilidade, não é? De uma única história. Eu acho que nós estamos cheios de possibilidades para perceber que não temos de ser, nem temos de nos agarrar a uma determinada narrativa sobre nós. Porque, à medida que o tempo passa, então, acho que é cada vez mais claro que se vamos ler um livro que já lemos, vamos lê-lo de uma maneira completamente diferente. Portanto, à medida que o tempo vai passando, se olharmos para a nossa infância, ela vai nos parecer outra coisa. E eu acho que são essas tentativas constantes de ver de outra maneira. Não sei, é possível. É possível nesse sentido em que, se nós estamos constantemente a tentar ver as coisas de outra maneira e a tentarmos posicionar-nos no lugar do outro, acho que isso abre portas para a empatia e para a compreensão, não é? E, portanto, o que eu acho que também tem o seu lado, às vezes, terrível, não é? Porque às vezes permitimos-nos estar mais vulneráveis
quando os outros não estão a tentar fazer o mesmo exercício, não é? Vulnerabilizamos-nos e pronto, vamos no caminho da autodestruição, que também não é necessariamente mau. Portanto, eu acho que é, sei lá, acho que é muito difícil fechar os conceitos e dizer isto é bom, isto é mau, ou isto, pronto, se calhar em algumas alturas serve, noutras alturas não serve. Mas se calhar sim, pode ser uma tentativa de evitar o mal, ou pelo menos de o conhecer um bocadinho melhor, ou de perceber o que é que ele é, porque nem sempre é muito claro também. E muitas vezes depende também do contexto. Se calhar num contexto há alguma coisa que podemos dizer que vem do mal e depois noutro, se calhar não. Portanto, acho que é tudo muito ambíguo, o próprio mal muito ambíguo. Portanto, não sei.